A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de todos vocês nesta manhã de sexta-feira. E nós estamos aqui para adorar e glorificar aquele que é digno de honra, de glória e de todo o nosso louvor. Evangelho de João, capítulo 11, e no seu versículo 35, louvado seja Deus. João capítulo 11, versículo 35. Esse versículo é o versículo menor da Bíblia, que diz assim: Jesus chorou. Jesus chorou. Louvado seja Deus. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Louvado seja Deus. João capítulo 11, versículo 35 ao versículo 44. Versículo 35 diz que Jesus, ele chorou. E Jesus, irmãos, ele chorou por quê? A Bíblia vai dizer que Marta, Maria, as duas irmãs e Lázaro, eles eram muito amigos. Ele era amigo de Lázaro. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. E aí, se nós voltarmos um pouquinho, a Bíblia vai dizer que esse homem, por nome de Lázaro, ele está enfermo. E ao ele ficar enfermo, eles mandam chamar Jesus, que estava em outra região.
E aí manda uns servos ou serviçal para ali encontrar com Jesus. E Maria dá o recado para ele. Quando você chegar, você avisa: aquele que você ama está enfermo. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele chega lá, ele dá a mensagem para Jesus, entrega a mensagem da família de Lázaro. E Jesus, ao receber a mensagem, ele se entristece. Porque já Jesus, vendo tudo, sabendo de tudo, ele saberia que Lázaro já estava morto, morreria aos olhos humanos. E quando Jesus ele recebe a notícia de Marta, ele ainda fica 4 dias, no local que ele estava. E quando ele chega lá, meus irmãos, as irmãs de Lázaro chorando, o povo derramando em lágrimas, porque Lázaro, um homem bastante conhecido, faleceu. E todos estavam chorando a morte dele. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, quando Jesus chega, Marta vem ao encontro dele. Ô mestre, meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus ele chega no ambiente, meus irmãos, ele chega para mudar a história. Ele chega para mudar o cativeiro. E quando Jesus chega, ele recebe a notícia que estava morto. Mestre, já faz 4 dias. Ele está morto. E Jesus fala assim para ele assim, ó, aonde está ele? Está ali, no sepulcro. Me leve até lá. E aqui no versículo 35, quando ele vê a pedra lacrada, aí as lágrimas descem sobre o teu rosto, e as pessoas que estavam ali ao redor vê que ele chorou. Jesus chorou pela morte do teu amigo. Jesus chorou por ver Lázaro naquela situação. E ali tinha pessoas, né? Judeus. E eles falaram assim, então os judeus disseram, veja como ele o amava. Os judeus falaram, eles eram próximos, eles tinham uma afinidade maior, uma intimidade maior com Lázaro. Veja como ele o amava, porque Jesus chorou. E aí os judeus disseram assim, mas alguns deles disseram,
Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Olha só. Agora ali, os judeus, as pessoas que estavam ali, começaram a questionar. Ah, mas ele abriu os olhos do cego e ele está chorando a morte de Lázaro. Ele não poderia fazer que ele revivesse? Louvado seja Deus. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, ou seja, estava lacrado. A caverna, a gruta, estava lacrada, fechada. E o que Jesus disse? Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Tira a pedra. Louvado seja Deus. Eu aprendo algo com Jesus aqui, meus irmãos. Quando Jesus te dá uma ordem, obedeça. Quando Jesus te ordenar algo, faça. É positivo? Faça. Se Jesus está dizendo faça isso, eu faço. Se ele disser não faça isso, não faça. Se você precisa tomar uma decisão e Jesus já disse ao teu coração, não vá. Não é o tempo, não é o momento de você tomar decisões precipitadas, diz o Senhor. Mas se Deus está dizendo, pode ir que eu estou com você. Jesus deu uma ordem, tirai a pedra. E tiraram a pedra. Disse Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Olha aí, eu não disse a vocês que vocês creem em mim, vocês veriam a glória de Deus? Aí então ele diz assim, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, esse versículo aqui, meus irmãos, ele é muito forte. Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvido em faixas de linho e todo de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele, deixem ir. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Eu sei que sempre me ouves, mas isso por causa do povo que estará aqui, para que creia que tu me enviaste. Oh, meus irmãos, Jesus fala assim, saia para fora, Lázaro, recebe vida. O homem que estava morto, ao ouvir a voz de Jesus, agora ele está vivo. Jesus, ele entra
aonde você não pode entrar. E Jesus, nesta manhã, Ele está dando uma ordem para mim e para você, dizendo: levanta-te e caminha em direção. Jesus está te convidando, Ele está chamando você para perto dEle. Caminha na minha direção. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, Ele está dizendo: é momento de você voltar à casa do Pai. Você que estacionou, você que não tem mais ânimo, não tem desejo, Jesus está convidando você. Ele está convidando você para você fazer parte da família dele. Marta e Maria e Lázaro faziam parte da família de Jesus. Ele está dizendo nesta manhã: eu quero fazer parte da família de vocês. Eu quero fazer parte da família de vocês, diz o Senhor. Deus, Jesus, Ele ressuscitou Lázaro. E Lázaro viveu. Lázaro estava morto e reviveu porque o Senhor liberou uma palavra para ele. E nesse momento nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus, porque Ele é poderoso para nos ouvir. Alamanda raia sou, manchou que me dere a face, comandai a sé. Decanturi cais, tequinaia sou. Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nesta manhã, Senhor, eu quero te louvar e bendizer o teu santo nome. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Abençoa, meu Pai, a minha casa, a minha família, minha esposa, os meus filhos, em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela minha sogra Ana, na Bahia. Abençoa, meu Pai, a vida dela, de toda a família, de toda a casa, Senhor Jesus. Eu oro pela vida do meu tio Osvaldo. Dê saúde para ele, restaura, Senhor, a saúde do teu filho, Pai. A cada dia, toda a sua família. Que Deus abençoe a vida do pastor Adualdo, da irmã Joana, meu primo Adelso. Ó Senhor Jesus, louvado seja Deus. Que Deus abençoe o pastor Osmir, o pastor Gilson. Que Deus abençoe o pastor Antônio, pastor Luiz, pastor Ramos. Deus fiel e verdadeiro, missionária Zenilda, que Deus abençoe em Cristo Jesus, evangelista Antônio, nossa irmã Aldilene, que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa irmã Juliana, que Deus abençoe, irmã Juliana, hoje e sempre. A tua vida, evangelista Alex, que Deus abençoe Cristo Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Zuleide, no estado de Minas Gerais, toda a sua família, toda a sua casa. Aleluia, nossa pastora Solange, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Taline, Talita, que Deus abençoe. Estevão, Rony, Helena, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Deus, eu oro, Senhor, pela saúde do pastor Dorival, Senhor. Oh, meu Senhor. Visita ele agora, Jesus. Visita, Espírito Santo de Deus. O Senhor é o Deus que tudo pode, que tudo faz, Senhor Jesus. Opera o milagre, cura, a salvação, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Abençoa, Jesus, pastor Batista, pastor Elane, Senhor. Louvado seja Deus. Eu creio, Deus, no poder da tua palavra.
no poder do teu Santo Espírito, meu Pai. Irmão Fred, que Deus abençoe. A nossa irmã Angélica, Deus abençoe a sua saúde. Helena, Tamires, Vinícius, Lipinho, que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, Deus de milagre, Deus de vitória. Pastor Jonilson, nossa irmã Kaline, que Deus abençoe todo o povo de Deus nesta manhã de sexta-feira, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em Cristo Jesus todos vocês nesta manhã, em nome de Jesus. Lembrando, meus irmãos, que amanhã, sábado, é a nossa grande vigília. A partir das 23 horas nós estaremos ali adorando e glorificando o nosso Deus em nome de Jesus. Então se programa, esteja conosco amanhã às 23 horas. Eu acredito que, se Deus permitir, eu vou chegar um pouco antes para estar ali preparando, arrumando o cenário, a igreja, para receber ou recepcionar todos vocês em nome de Jesus. Creia somente que Deus é poderoso para fazer um milagre na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Você está preparado para uma noite de renovo, oração e poder de Deus? Neste sábado, dia 16 de maio, às 23 horas, acontecerá o grande culto vigília. Uma madrugada marcada pela presença do Espírito Santo, adoração, palavra e busca intensa pela presença de Deus. Estará ministrando a poderosa palavra de Deus o preletor pastor Sidney. No louvor, a banda Santo Monte de Sião, com a presença da pastora presidente Solange, do pastor local Batista e Elaine e do dirigente da vigília Evangelista Oséias. Venha com sua família viver uma noite sobrenatural de fé, milagres e transformação espiritual. O evento acontecerá na rua Clementino Brenner, número 896, Jardim Comum, em Morumbi. Não fique de fora. Deus tem uma palavra para o seu coração. Uma noite para marcar a sua vida. Amém, meus irmãos? Então é isso. Amanhã, sábado, às 23 horas, se Deus permitir, nós estaremos ali no altar clamando e buscando, orando a Deus. Iremos passar algumas horas. Pastor Sidney estará ministrando a gloriosa palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Abre as vossas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre, todos juntos digam amém. Que Cristo Jesus abençoe todos vocês. Medita na palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35 ao versículo 44. Jesus chorou e a vitória chegou para o povo de Deus. Deus abençoe, ótima sexta-feira, ótimo final de semana para todos, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Se Deus permitir, vamos estar transmitindo a nossa vigília ao vivo ali pela plataforma do YouTube, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus.